para diagnóstico, a gente tinha, sim, o grande segredo de como eu faço para retirar esse tecnécio da mãe. Como é que eu separo o tecnécio da mãe? Porque está tudo misturado. A mãe está lá fazendo tecnécio, está tudo misturado. E na década de 1980, então, os pesquisadores aqui do Centro de Farmácia, isso era guardado a 7 chaves, já existiam patentes com relação a geradores no mundo. Então, o Brasil importava o gerador, que era caríssimo, ou não fazia nada, né, com tecnécio, que não podia. E aí eles desenvolveram na década de 1980 o gerador de molibdênio tecnécio. E ele começou a ser comercializado em 1981. Qual que era o grande segredo? O grande segredo, que era guardado as 7 chaves, era como eu retinha a mãe e separava do filho, porque eu queria o filho. O filho, o tecnécio, ele é muito usado, tem uma energia gama de 140 keV, que é muito importante para você fazer a imagem. Vocês estão vendo como a imagem fica bonita, no sentido de nítida de visualização. Tem uma meia-vida de 6 horas, tá? E se liga facilmente as moléculas. Tá? Ele se liga facilmente. Então, se eu quiser marcar com tecnécio, não é tão difícil de fazer essa marcação com tecnécio. Então, ele é ideal. Ele tinha assim, características muito interessantes para a missão nuclear. E aí foi o grande segredo que o IPEM descobriu nos estudos. Já se sabia, né? Porque a gente comprava gerador, desmontava, já se sabia, mas não podia copiar o segredo, e aí teve que desenvolver aqui. E o segredo está aqui. Aqui eu tenho uma coluna, que daí vocês estão vendo um pozinho branco. Esse pó é alumina, que é alumínio, é um metal. Só que essa alumina é tratada, não é um alumínio de panela. É um alumínio que é tratado quimicamente e termicamente. E ele se modifica. Nessa modificação do alumínio, quando ele entra em contato com o molibdênio, o gerador de molibdênio é tecnécio, né? Vocês viram aqui, né? O molibdênio, que é a mãe, se liga de uma forma permanente a essa alumínio. O segredo está na química. Afinidade, né? São aquelas da tabela de afinidade. Aí ele se liga firmemente a essa alumínio e não sai. Não sai. Ele fica preso ali. E o tecnécio não fica preso. Esse segredo que era guardado. E aí o IPEM desenvolveu, aqui o CER desenvolveu essa alumina. Não podia, né, comprar, não era pronto, tinha que fazer. É uma alumina especial ativada ou ela é ativada? É ativada química e termicamente. Aí você descobriu todos esses segredos. Licença, posso dar uma passadinha, gente? Desculpa atrapalhar. Não é só o ALO2, né? Não. Ela é química e quimicamente e termicamente ativada. Isso é uma mini cromatografia? É uma Seria coluninha, coluna de separação, né? Mas ele vai ficar, por que separa? Porque o molibdênio fica preso no alumínio e o tecnécio fica solto. E qual que é o preenchimento dela? É a alumina. A alumina é o preenchimento. Mas isso daí é feito em fluxo. Não. Você injeta... Não, calma. Você pega, essa coluna vem pronta para nós agora. Uma empresa faz, a alumina faz tudo aqui, ela vem pronta, desse jeito. Aí lá na célula, isso aqui não é assim, tá bem? Só a coluninha é destampada e pinga-se molibdênio aqui dentro. Aí o molibdênio fica preso na alumina, quimicamente, o tecnécio que está sendo gerado constantemente fica solto. Ele fica solto aqui dentro. Não se liga quimicamente. Eu preciso agora tirar uma separação química. Não é que eu vou fazer uma cromatografia, não vou fazer nada disso. Eu vou deixar isso aqui, tá aqui. Agora vocês estão vendo que existe uma ligação com o corpo, aqui, todas essas ligações. Vocês estão vendo que esse lado é azul, esse lado é vermelho. Isso aqui remete à parte fria, à parte quente, não radioativa e radioativa. Filtros de segurança. Não quero que saia alumina, não quero que saia molibdênio, eu só quero que saia tecnécio. Então, filtro de segurança aqui. Se sair, fica preso. O que eu faço? Eu ponho desse lado, eu vou pôr uma quantidade adequada, já estudada, de soro fisiológico estéril. E desse lado aqui, eu coloco um frasco a vácuo.
Olha, é simples. Se um circuito fechado, eu ponho um vácuo desse lado e um líquido desse lado, o que acontece? Ele vai Puxar. puxar. Na hora que puxa, ele vai passar necessariamente por aqui. Quem está solto é o tecnécio. E o tecnécio sai por aqui. Tá? Por que aqui é maior? Porque aqui vai sair material radioativo e eu preciso ter uma proteção, uma blindagem de teste que esteja protegendo esse frasco. Qual a escala disso? É o tamanho, né? Do gerador? É, do gerador. Esse é o tamanho. É esse mesmo? Esse. Ai, meu Deus, eu tava pensando que era maior. Esse é o gerador. A gente imagina. E isso fica dentro daquela embalagem. Tá, vamos ver primeiro a eleição e eu mostro para vocês como é que ele fica. Então a eleição acontece em 35 segundos no máximo. Esse processo chama-se eluição. Mas nesse momento tudo aí está irradiando, tem radiação. Aqui não. Nós Não? estamos numa área livre, não estamos? Não, digo no lá, processo. sim, No processo. Sim. Então aqui já começou, tá vendo? O líquido sai do outro lado. Ah, tá fazendo. Tá? O líquido vai saindo do outro lado e ele está retirando o que está solto aqui dentro. E o que está solto é o tecnécio. Então eu vou esperar aqui. Isso aqui está sendo com uma blindagem, tem um visorzinho e tal, a pessoa está olhando, mas também sabe o tempo. E ela vai saber quando isso aqui acabou. Aí ela espera um pouquinho, e é isso aqui, tá? Saiu o meu tecnécio. Isso aqui, todo esse complexo está aqui dentro de uma blindagem. Que está cortado, que vocês veem, né? Isso aqui está fechado. Então, tudo está fechado aqui, desse tamanho aqui, ó. Então, você está tudo fechadinho. A pessoa que está manipulando só vai ter acesso aqui à parte de cima. Esse gerador pesa muito, tá, gente? Pesa 25 quilos. Não dá pra... Isso é chumbo? É chumbo. Então, a gente teria isso aqui, bonitinho, mas muito pesado, que fica, né, protegido. Bom, tem o tecnécio. O que eu faço com esse tecnécio agora? Se eu injetar no paciente, ele vai ter 3 tecidos que ele tem muita afinidade: a glândula salivar, tireoide e estômago. Então, são os 3 tecidos que ele vai se ligar. Só que eu contei para vocês que ele se liga facilmente a moléculas. E vocês viram aqui que ele está ligado, que está ligado a MDP, aqui a fitato, aqui a MIB. Bem, quando a gente então quer ligar ele, o que se faz? Se prepara um elemento de afinidade pelo tecido, tirando toda a água dele, deixa um pozinho. Nessa formulação química tem um agente redutor. Então eu botei um elemento que se liga no coração, junto com o agente redutor. Aí tá esse pozinho lá na clínica eles pegam o tecnécio e misturam os dois, reconstituem o pozinho no tecnécio. Nessa reconstituição, frente ao agente redutor, o tecnécio se liga e faz uma molécula marcada. Por que eu não marco aqui? Porque eu já falei para vocês, o tecnécio tem 6 horas de meia-vida. Então eu não posso enviar para outro local. Além disso, essa ligação da marcação ela é bastante delicada, vamos dizer assim. Então ela fica no máximo 6 horas ligada. Então ele tem que ser feito na hora em que vai ser injetado nos pacientes. Para poder ter 6 horas é a meia-vida dele? Não. 6 horas, são 2 coisas. 6 horas é a meia-vida do tecnécio e 6 horas é o tempo que ele fica ligado. Tá. No máximo. Alguns ficam só 4 horas ligados. Então ele tem que ser feito e injetado nos pacientes quase que imediatamente após o processo de ligação. Tá? Então assim a gente tem o uso do tecnécio. O tecnécio tem várias moléculas que marcam. Então tem molécula que marca fígado, tem molécula que marca coração, tem molécula que marca osso, tem molécula que marca linfonodo, tem molécula que marca cérebro, tem molécula que marca rim. Hoje em dia tem moléculas que fazem diagnóstico de Parkinson. Né? Então a gente tem aí moléculas que se ligam nos tecidos e que levam o tecnécio junto. Qual seria o marcador de Parkinson? É o Trodate. Trodate. A gente não tem no Brasil ainda. Tá?
Não sei se estão importando em algum lugar o Trodat para fazer marcação. Mas o Trodat seria o marcador para Parkinson. Aqui a gente tem uma figurinha com as ligações aí que a gente tem, né, para tecnécio que a gente tem no Brasil. Os nossos radiofármacos, eles têm que ser protegidos, né, por blindagens. Então a gente tem as várias blindagens e aí as cores que determinam que radiofármaco é. E depois que eles estão na blindagem, eles precisam ser transportados. A blindagem, ela é desrosqueada, não dá pra gente travar a blindagem. É o chumbo. É, o chumbo. E a gente então coloca essas embalagens plásticas, onde a gente vai ter aqui uma trava de inviolabilidade e vai ter várias informações, muitas informações sobre o radiofármaco. Esse material agora, para ser transportado, ele vai nesse baldinho aqui, que seria a caixa final dele. Então a gente tem aqui, né, quando ele fica aqui preso. A gente chama a matriótica, né? Um saindo do outro, chegar ali. É uma embalagem desse tamanho para um potinho minúsculo. Porque a gente tem que ter segurança no transporte. E vai dentro daqueles carros adaptados. Sim, com símbolo direitinho. O gerador vai nesse balde azul, que ele é maior, ele é mais alto, né, do que a embalagem aqui. E aí para o médico vai, então, os conjuntos de salina, de produtos sólidos, e o vácuo. Isso daqui vai para médico também, para eles prepararem no local? Sempre. Ah, Nenhum desses radiofármacos pode ser estocado. Todos são feitos sob demanda e... eu imaginei que vocês fizessem aqui e mandassem só ele pronto, já. O quê? O radiofármaco, essa separação dele. Vamos lá, vamos contar de novo. Você não escutou a hora que eu falei. O médico, ele compra o gerador. Ele tá. Ele compra o gerador e ele vai eluir quando ele estiver paciente. Por conta do tempo de vida do... Certo? Meia vida do tecnécio. Como é que eu vou mandar um elemento que tem 6 horas de meia vida para Belém? Eu vou ter que pôr quantas meias vidas para ele chegar lá na É atividade sempre assim, mesmo, por exemplo, se for um tratamento aqui em São Paulo, que eu sempre... Todos compram o gerador. Compra o gerador, tá? Sim. E eles eluem o gerador na hora que eles vão utilizar. Tá. Eles vão tirar o tecnécio na hora que eles tiverem os pacientes para aplicar, certo? Então, a gente vende o gerador, os medicamentos, os radiofármacos prontos para uso já, a gente também vai vender. E é importante que a gente tenha, você sabe que não é só validade do material, que é curta, e fabricação. A gente também tem a data de calibração, que é aquela data onde a gente assegura que vai ter a atividade que o médico pediu. Porque tem decaimento, e o decaimento não para jamais, por condições nenhuma do universo. Nenhuma faz parar o decaimento de material radioativo. Nenhuma. Então, o médico pede um X, a gente vai mandar um X mais alguma coisa, porque na hora que chegar, a gente fala, no dia tal vai ter o X que o senhor quiser. Ele vai decaindo e a gente calcula matematicamente quanto é que tem que colocar aqui para chegar lá no médico. Evidentemente, todos esses dias de calibração, eles são ajustados já, não é um dia outro, não. Então a gente tem lá, para o gerador o dia de calibração é X, então a nossa produção é num dia tal. No iodo, a calibração é outro dia, então a gente tem a produção no dia tal. Então o médico já sabe quantos dias de calibração tem aquele produto. Quanto costuma ser esse prazo que ele tem para usar o... Se for moléculas marcadas, depende de quanto tempo a ligação fica estável. São dias, semanas? Dias só. Dias. Poucos dias. Quanto tempo ela fica estável. Se for radioisótopo pronto para uso, pode ser até 1 mês de validade. Porque ele está sozinho, não interfere em nada, né? O gerador, ele depende, como a mãe é o molibdênio, a mãe tem 66 horas de meia-vida. Normalmente o gerador é usado por até 1 semana, porque é o tempo que ainda ele consegue tecnécio. Depois disso já não tem mais molibdênio para decair, então não tem mais tecnécio. Acabou. Aí esse gerador, depois de 40 dias, que a gente chama de exaurido, volta para nós, e só o gerador, esse resto não. Só o gerador volta, a gente reaproveita a blindagem de chumbo. A blindagem é assim, esse é plástico, tá, gente?
fechar. Não, Blindagem eu é assim. perguntar para ela, mas Então essa blindagem volta para nós, para a gente reaproveitar esse chumbo, que é extremamente caro fazer essa blindagem. Essas outras não, essas outras elas ficam lá com a própria clínica e eles que descartam esse chumbo, vendem depois, não está mais contaminado, certo? Então agora vamos no. Vocês vão ver como é que é.